Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, dia 9 de julho, né? Quinta-feira, nós vamos para a aula de matemática, tá bom? A professora vai encaminhar para vocês uma folhinha para vocês estarem fazendo algumas atividades de matemática. Vocês vão fazer essa atividade no caderno, vão copiar no caderno e fazer, tá bom? Então vamos lá. Na folhinha está assim, olha. Efetue conforme o modelo. Aí tem um modelinho que a professora colocou. 50 dividido por 10 é igual a 5. Por quê? Eu cortei um zero do divisor, cortei o outro zero do dividendo, porque cada um tinha um zero, então a divisão é igual a 5. Então vocês vão fazer a mesma coisa com 80 dividido por 10, tá? No divisor tem zero, no dividendo tem zero. Vocês podem cortar e colocar o resultado na frente. 700 dividido por 10. Ó, no divisor só tem um zero, então vocês podem cortar só um zero no dividendo. Tudo bem? 2.550 dividido por 10, a mesma coisa. No dividendo, no divisor só tem um zero, então vai cortar um zero, tá? 600 dividido por 100. Aqui, ó, no divisor são dois zeros, então vocês podem cortar dois zeros e vão colocar o resultado na frente. 1.200 dividido por 100. No divisor, dois zeros, então vocês podem cortar dois zeros, tá? E assim por diante. Depois tem por 1.000, que vocês vão poder cortar três zeros, não é verdade? Que a professora já explicou, e vocês vão colocar o resultado na frente, tá bom? Atividade 2 é uma situação problema para vocês resolverem. Olha, um granjeiro é aquela pessoa que trabalha no sítio cuidando de galinhas, né? Tem uma granja, criação de galinhas. Um granjeiro distribuiu 288 ovos em 4 caixas. Então ele foi lá de manhã, as galinhas botaram os ovos, ele pegou 288 ovos e ele tem que distribuir esses 288 ovos em 4 caixas iguais. Quando eu distribuo, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo. Vou pegar esses 288 ovos e vou dividir em 4 caixas. Quantos ovos couberam em cada caixa? Que operação vocês têm que fazer? Divisão. Vocês vão pegar os 288 ovos, vão dividir por 4 e vão descobrir quantos ovos que esse granjeiro vai colocar em cada caixa. Vão fazer o cálculo, né? E vão colocar a resposta, tá bom? Atividade 3. A titia faz docinhos. Ela distribuiu 324 docinhos em 9 bandejas iguais. Então a titia fez todos esses docinhos e ela vai dividir em 9 bandejas para depois provavelmente ela vai vender, né? Então, quantos docinhos ela colocou em cada bandeja? Ela distribuiu, então ela pegou esses 324 docinhos e dividiu em 9 bandejas. Para vocês encontrarem o resultado, o que vocês vão ter que fazer? Os 324 docinhos vão dividir pelas 9 bandejas e o resultado vai ser o quê? Quantos docinhos que a titia colocou em cada bandeja, tá bom? Cálculo e resposta. E atividade 4, vocês vão completar com o resultado. 9 vezes o 3, 9 vezes o 7, 9 vezes o 9, 9 vezes o 4, 9 vezes o 6, 9 vezes o 0, 9 vezes o 8 e 9 vezes o 5. Então, essa é a atividade da folhinha de matemática. Lá na apostila, nós vamos para a página 52, lá embaixo no desafio. Calcule mentalmente. Olha, 800 dividido por 200. Vocês não têm dois zeros no divisor? Não tem dois zeros no dividendo? Corta os dois do divisor, corta os dois do dividendo, vai ficar 8 dividido por 2. Vocês façam aqui 8 dividido por 2 e coloquem o resultado, tá bom? 8.000 dividido por 200. O que vocês vão fazer? O divisor não tem dois zeros no 200? Corta os dois zeros e corta os dois zeros do 8.000. Vocês vão ficar com 80 dividido por 2. Monta a continha aqui, 80 dividido por 2 e coloca o resultado na frente, tá? 80.000 dividido por 200. Vocês têm dois zeros no divisor do 200. Corta os dois zeros aqui e corta os dois zeros do
80 mil. Vocês vão ficar com 800 dividido por 2. Vão montar a continha e colocar o resultado na frente. Tá bom? Agora nós vamos para a página 55. Tá bom? Lá em cima está dizendo assim, olha, naquele retângulo. Divisão exata é aquela que tem resto igual a zero. Tá bom? Então, toda divisão que o resto for igual a zero, não sobrar nada, a divisão é exata. Quando eu faço uma divisão e sobra resto, por exemplo, 5 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. 5 dividido por 2 são 2 e sobra 1. Então, ela é uma divisão não exata. Então, existem divisões exatas que o resto é sempre zero. E a divisão não exata, aquela que o resto é diferente de zero. Pode ser 1, 2, 3, 4, tá bom? A divisão proposta... Agora aqui, ó, jogo rápido. Vamos pro jogo rápido. Encontre os restos das divisões e classifique em exatas e não exatas. E calcule mentalmente. Por exemplo, aqui, ó. 8 dividido por 2 são 4. É só vocês fazerem a divisão. 8 dividido por 2 é igual a 4. Vocês têm aqui do lado da apostila que vocês podem fazer as divisões. 8 dividido por 2 é igual a 4. O resto é zero. Então, ela é uma divisão exata. Então, vocês vão colocar embaixo o xizinho de exata. Aqui vocês têm 21 dividido por 2. 21 dividido por 2. Montem a continha aqui do lado e vão ver se sobrou resto. Vocês vão colocar o resultado aqui e o resto. Se for zero, ela é uma divisão exata, vão colocar o xizinho no exata. Se sobrou o resto, ela é uma divisão não exata, então vocês vão colocar o xizinho embaixo. 15 dividido por 3. Vão fazer a divisão aqui do lado, 15 dividido por 3. Vão ver se tem resto. Se for zero, coloca zero. Se não for, coloca qual é o resto. E a mesma coisa, vão dizer se ela é exata ou não exata. 17 dividido por 3. Pode fazer o cálculo aqui ou no rascunho, se vocês quiserem, para não, né, se não der na apostila. 17 dividido por 3. Vocês vão fazer a operação, vão ver o resultado. Se o resto for zero, é zero. Divisão exata. Se o resto não for zero, for 2, 3, 4, 5, é uma divisão não exata. Vão colocar o xizinho no não exata. 16 dividido por 4, a mesma coisa. 23 dividido por 4, a mesma coisa. 15 dividido por 5, a mesma coisa. E 24 dividido por 5, a mesma coisa. Vão fazer as divisões, vão colocar o resultado na frente. Se ela é exata, o resto é zero, vão colocar zero e vão fazer um xizinho no exata. Se ela tem resto, vocês vão colocar qual é o resto e não exata. Tudo bem? Qual o maior resto encontrado nas divisões? Nessas divisões que vocês fizeram aqui, qual foi o maior resto da divisão por 2? Quando vocês dividiram por 2, qual foi o maior resto? Por 3, qual foi o maior resto? Quando vocês fizeram a divisão dividido por 4, qual foi o maior resto? E a divisão que vocês fizeram por 5, qual foi o maior resto? Tá? Em uma divisão por 2, o que acontece caso se obtenha o resto 2? Se você está dividindo, se você tem uma divisão por 2 e o resto é 2, você pode continuar dividindo, porque 2 dá para dividir por 2. Não é isso? Tá bom? Tudo bem então? Tudo certinho? Então, olha, essa B, ó, significa que o quociente pode ser uma unidade maior que o quociente indicado, sendo possível encontrar assim o resto zero. Então, quando em uma divisão por 2, o resto é 2, significa que eu posso continuar essa divisão e encontrar o resto zero. Tá bom? Tudo bem? Então, essa é a aula de matemática de hoje. Qualquer dúvida pode perguntar para a professora, tá bom? Eu vou encaminhar também um vídeo para vocês sobre divisão exata e não exata. Antes de vocês que vocês forem fazer as atividades, tanto da apostila
quanto da folhinha, é interessante que vocês assistam esse vídeo complementar. Tem uma explicação muito legal sobre divisão exata e não exata. Eu vou encaminhar também um vídeo complementar de história que vai facilitar para vocês aquela pesquisa que vocês têm que fazer para entregar na segunda-feira de história, tá bom? Tudo bem? Então até amanhã, um ótimo dia para vocês. Qualquer coisa pode chamar a professora e perguntar. E no finalzinho da tarde a professora faz a correção, tá bom? Um beijo, até mais!